Onde há iniquidade, há queda. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estaremos falando um pouco ainda de Ezequiel no capítulo 28. Veremos se há alguma correlação dos reis de Tiro, da Babilônia e Satanás. Mas antes, gostaria de convidar você a estar conosco, curtir, comentar, se inscrever, enviar este link a mais amigos, pessoas e irmãos para juntos estudarmos a palavra de Deus, que diz assim a palavra santa dos versículos 13 ao 15. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Vamos agora tentar expor a vocês se há alguma correlação entre os reis de Tiro e da Babilônia com a queda de Satanás. Nos versículos 13 e 14 de Ezequiel 28, vemos que o profeta usa a imagem, o cenário da criação e da queda ao retratar o rei de Tiro como sacerdote em traje quase completo, pois apenas expressa 9 das 12 pedras que um sacerdote deveria usar e que era guardião do santo lugar de Deus. Ao entendermos que o ser humano foi posto primeiro na terra por Deus que os querubins, é um ponto de referência, de partida para entendermos melhor. Gênesis, no capítulo 2, o versículo 8 diz: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. No Éden, o Senhor pôs o homem. Não fala que ele pôs querubins antes da queda. Já em Gênesis, no capítulo 3, expõe que os querubins, no plural, guardavam o jardim do Éden depois que Adão e Eva foram expulsos. Entendendo isso, vamos ao texto de Ezequiel, que ele mostra claro que o capítulo 28 de Ezequiel era exclusivamente para Etibaal, o rei de Tiro, e Ezequiel tem a referência de Adão que vivia no jardim paradisíaco feito por Deus. E o rei Etibaal vivia num lugar paradisíaco também, a cidade de Tiro, até que foi achado iniquidade nele, assim como foi achado iniquidade em Adão. O rei será expulso do lugar paradisíaco, assim como expulso foi Adão do Éden. O comentário de Fawcett sobre o Éden diz: o rei de Tiro é representado em seu antigo estado elevado, entre parênteses, em contraste com sua queda subsequente, fecha parênteses, sob imagens tiradas do homem primitivo no Éden, o tipo de humanidade em sua forma mais divina. Ponto. E Fawcett continua agora a respeito do jardim de Deus. Era o modelo de beleza ideal. Na pessoa do rei de Tiro, um novo julgamento foi feito da humanidade com as maiores vantagens terrenas, mas, como no caso de Adão, os bons dons de Deus só foram transformados em ministros para o orgulho e para o ego. Ezequiel enfatiza que o rei de Tiro estava vestido com vestes cobertas de joias, à maneira dos monarcas orientais. Tinha pedras preciosas, assim como no Éden. Gênesis 2:12, ouro, bidélio e a pedra de ônix. Apesar que alguns eruditos buscam ver a figura de Satanás, o rei
Etibaal, um ser glorioso que caiu da graça de Deus. Se lermos 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 6, a parte B diz: para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. O rei de Tiro, irmão, se dizia um deus. Ele se achava num trono de um deus que estava no coração dos mares, que na mitologia do Oriente Médio, as profundezas dos mares simbolizavam a morte e o caos. Arqueólogos diziam que os deuses matam um dragão, um monstro do mar, chamado o mar, como parte da criação, subjugando assim a ameaça do caos à ordem criada. Os deuses então governariam sobre o mar. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Já a Bíblia menciona que o mar não representa qualquer ameaça para o verdadeiro Deus, pois o Deus que criou o mar sabe como agir com ele. Por isso, Deus controla o mar com facilidade, não é verdade, irmãos? Basta vermos Jesus acalmando com facilidade o mar em João, no capítulo 6, por exemplo. Jesus anda sobre o mar agitado e com ventos fortes. O salmista, no capítulo 89, versículo 9, diz: tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as tuas ondas, tu as acalmas. E voltando ao texto, vemos que a queda de ungidos basta achar neles iniquidades. Onde há iniquidade, há queda. E isso aconteceu tanto com Etibaal como Satanás. Falsete novamente comenta o versículo 2, quando diz: eu sou um Deus, eu sento em assento de Deus, que é os mares. Como um Deus está sentado em sua cidade celestial, isento de qualquer dano, então eu me sinto seguro em minha fortaleza inexpugnável entre os elementos mais tempestuosos, capaz de controlá-los à vontade e faça-os cuidar dos meus interesses. A linguagem, embora principalmente aqui aplicada ao rei de Tiro, como uma linguagem semelhante é para o rei da Babilônia. Contudo, ainda tem uma realização mais completa em Satanás e sua incorporação do anticristo. O texto, ao expor o querubim, diz Falsete que é um composto ideal dos mais altos tipos de existência animal e do tipo de homem redimido em seu estado final de perfeição. Por isso é feito a imagem do rei de Tiro, como se o belo ideal da humanidade. As pretensões do anticristo são a referência ulterior, ou seja, posterior, de quem o rei de Tiro é um tipo do inimigo, um tipo de Satanás, o diabo, a antiga serpente, que ele se compara como Deus no templo de Deus. Tiro e seu rei se exaltam como a beleza do Éden. Por isso, a conotação que muitos falam ser o inimigo, Satanás, que pode sim ser um tipo dele. Lendo Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14, diz: e dizias em teu coração, subirei ao céu, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me sentarei no monte da congregação, as regiões distantes do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Daniel 7,25 também diz: e falará palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Pensará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues em sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. E no Novo Testamento expõe algo também. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 4, diz: o qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou sobre tudo que é adorado. Por isso, ele se sentará no templo de Deus, como se fosse Deus, fazendo-se parecer Deus, se referindo ao anticristo. O que é bom, irmão, expor é que onde há iniquidade, há queda. Foi com Satanás, foi com Adão, foi com o rei de Tiro,
também com o rei da Babilônia e será também com o anticristo. Aqui está a pura verdade, que eles não subsistirão perante o Senhor, que a tudo criou e formou. E quem se rebelar contra ele, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é a pior escolha. Todos caíram e cairão, pois onde há iniquidade, há queda. Amém, irmãos? Vamos orar depois desse estudo, entendendo os pontos principais que devemos assim analisar este contexto, mesmo sendo um estudo pequeno, onde há muito mais assuntos a trabalharmos. Quem sabe um estudo exclusivo para o dia de sábado, podemos ver essa possibilidade. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Agradecer, Deus, por mais esse estudo, que essa palavra, Deus, possa ir a cada irmão, a cada irmã, aonde o Senhor deseja, Pai. É uma palavra de Ezequiel, um estudo que estamos trabalhando nele, Pai. Um ponto principal é vermos que aonde há iniquidade, haverá queda. Aquele que se levantar contra o Senhor irá cair. Seja rei, seja querubim, seja ser humano, seja uma cidade soberana, grande, que tem muito recurso financeiro, todos cairão perante o Senhor, porque só existe um Deus, só existe um rei, só existe um Senhor, só existe um general dos generais, o Todo-Poderoso é tu, Pai. E tu, Deus, enviaste pelo teu amor por nós. Sabemos que nós somos fracos, somos pequenos. O Senhor, com o teu grande amor, enviou teu Filho Jesus para nos salvar. Isso é importante, porque a nossa iniquidade nos separou do Senhor, mas em Cristo Jesus reativamos esse contato. Ó Deus, como o Senhor poderoso fez essa ponte que nos religou novamente em Cristo Jesus a Ti, Pai. Nós te louvamos por isso, ó Deus, e que a gente entenda que sem Cristo a iniquidade permanece em nós. Então precisamos do Senhor Jesus para tirarmos a iniquidade presente em nós, porque nós estamos no pecado e em Cristo Jesus nos santificamos. Então, Pai, obrigado por esse momento e esse entendimento, que cada irmão, irmã e ouvinte entenda isso, que sem Deus nós não somos nada, porque Ele que enviou Jesus para nós e tirar essa iniquidade que está em nós. E em Cristo Jesus nós somos libertos. Chegamos à presença do Pai no Senhor Jesus como ponto, como mediador, porque Ele nos santifica. E o Espírito Santo veio para nos consolar, também para nos ensinar, para mostrar nosso pecado, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Pai, que a gente entenda que o importante é fugir da iniquidade e nunca se achar grande, poderoso, seja em qualquer instância. Pai, obrigado por esse momento de oração. Fica com cada irmão, cada irmã, com a minha família, com esse ministério. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.